semana encerra com uma série aí de depoimentos lá no Supremo Tribunal Federal, uma série de depoimentos que repercutiram aí durante esses últimos dias, apontando as contradições. Vai vir aí as testemunhas do Bolsonaro, né? Ele pediu, se eu não me engano, estava no UOL hoje de manhã, para dispensar, acho que 3 ou 4 testemunhas, dentre os quais lá o Gilson, que foi ministro do Turismo, o Pazuello, ele pediu para retirar ali das testemunhas. É um desenho, claro, feito ali pela defesa diante dos testemunhos que foram feitos essa semana. O que a gente pode esperar desses depoimentos e já também marcado o depoimento dele no caso do Eduardo Bolsonaro. Você chegou a ver a entrevista do Eduardo lá na Veja? A grande expectativa hoje é o depoimento do Tarcísio. Uhum. Porque o Tarcísio tem feito declarações que distorcem a realidade, né? São mentiras. Ele disse, por exemplo, que o presidente respeitou o resultado da eleição. Ele disse que a posse de Lula aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia. Depois do indiciamento do Bolsonaro, agora, o Tarcísio declarou que é uma narrativa que carece de provas, está contestando o STF. São mentiras. Como é que ele vai sustentar que ele nunca ouviu falar em golpe se ele era ministro do Bolsonaro? Ele participou de uma live no dia 26 de agosto de 2021, pelo menos essa, em que Bolsonaro criticou urna, eleição, convocou para o 7 de setembro. Como é que isso não foi uma convocação golpista? Então, o que se espera é que o Alexandre de Moraes vai dizer para ele: o senhor realmente não viu nada de golpismo? O senhor tem certeza? Porque é o seguinte: testemunho não pode mentir. É. Artigo 342. Quando a testemunha mente, falso testemunho, está sujeito à prisão de 2 a 4 anos. Eu não sei se o Alexandre de Moraes vai considerar isso um falso testemunho, porque, ou é uma opinião, porque é realmente, né, se você confrontar, o cara estava lá, inclusive nos dias em que houve uma série de reuniões, já depois da eleição do Lula, o Tarcísio estava lá, no Palácio também, embora nunca tenha sido citado, nem pelo Mauro Cid, nem pelo general, mas o Tarcísio estava lá. Como é que ele pode dizer que não sabia? Só o que se falava no Palácio depois da eleição do Lula era sobre golpe. Como é que ele estava lá se o senhor está mentindo? Não, essa é a grande expectativa. Né? Os outros, ele também vão depor o Ciro Nogueira, Rogério Marinho, Jonatas Neri, mas a grande expectativa é preciso, porque ele está se equilibrando nesse jogo de agradar o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, manter uma distância, porque ele não é do partido do Bolsonaro e etc. Né? Vai ser por videoconferência, portanto, não sei se vai dar voz de prisão, é tudo por videoconferência, mas eu acho que é uma situação difícil para o Tarcísio. Né? Como é que ele vai sustentar essas mentiras diante do Alexandre de Moraes? Como é que o Alexandre de Moraes vai reagir a isso? Agora, Alex, eu até indaguei já diretamente sobre a questão do Eduardo Bolsonaro na entrevista da Veja. Ele já fala como um pretenso candidato, né, e diz até qual seria o perfil de ministro da Fazenda que ele teria. Ele, fala sobre as possibilidades de candidatura de outros, né, diz: "Não, mas depende do Jair, se ele vai ser ou não, essa, inelegibilidade dele é esdrúxula e tal", mas faz todo ali um arremedo já se colocando como o candidato a presidente, diz que ficou muito feliz em ter sido citado em algumas pesquisas e tal, estava muito empolgado. E, ao mesmo tempo, reforça aquilo que ele está sendo acusado pela PGR, de tentativa de obstrução à justiça, né. Ele foi indagado sobre o que ele estava fazendo, nos Estados Unidos, né, e ele vai detalhando: "Estou aqui para tentar impor sanções ao Alexandre de Moraes e a todos aqueles, do Supremo que tentam ali, avançar com as investigações, que tem". Eles, já agendaram, como eu disse aqui, para o dia 5 o depoimento de Bolsonaro sobre essa questão. O que a gente pode esperar disso, hein? O Bolsonaro está mais próximo da prisão do que de uma eleição. Ele está preso nos Estados Unidos, na realidade, né? O pai dele está preso aqui, não tem passaporte, não pode sair do Brasil. E o Eduardo Bolsonaro está preso nos Estados Unidos, porque, né, se ele voltar para cá, a primeira coisa, vão prender o passaporte dele. Não vai poder viajar mais. Ele está agora no inquérito do 8 de janeiro. Todo mundo estranhava como é que ele não tinha entrado, né? O cara que dizia que o cara queria derrubar o STF, queria acabar com o STF, né? Como é que ele não está ali? Ele está no inquérito. Ele pode falar o que ele quiser sobre o futuro dele
de presidente da república, mas ele está mais próximo da prisão. E, essas ações dele nos Estados Unidos são uma armadilha para ele e para o pai, porque nesse depoimento de quinta-feira, qual é a pergunta para o Bolsonaro? O senhor está financiando o seu filho, que está coagindo o Alexandre de Moraes? O senhor é cúmplice da obstrução de justiça? Então, isso aí é prisão preventiva. A prisão preventiva do Jair Bolsonaro está no forno. E possível bloqueio de bens, porque quais são as duas formas de fazer o Eduardo Bolsonaro parar com a obstrução, com a coação, com a intimidação, através usando o Estado americano para coagir o Alexandre de Moraes? Qual é a forma de parar com isso? Cortar a verba, cortar a grana. E aí ele vai ter que voltar para cá. Voltar para cá? Cadê o teu passaporte? Traz aqui o passaporte. Então, bravatas do Eduardo Bolsonaro, vai ser presidente, que é ministro da Fazenda, ele pode fazer o que ele quiser. Mas eu acho que o Alexandre de Moraes tem outros planos para ele. Não por vingança, tudo o pai dele, como ele, que fizeram, tudo que eles aprontaram. O que eles aprontaram. O que ele está fazendo nos Estados Unidos, em vez de estar na Câmara, que foi eleito? Cadê os eleitores deles? Peraí, nós elegemos você para você ficar lá nos Estados Unidos ou para ficar na Câmara? Como é que esse cara vai ser presidente da República? Com que moral? Com que passado? Com que... Então, ouvir o Eduardo Bolsonaro é perda de tempo. Se deve ouvir, mas uma coisa é ouvir, outra coisa é acreditar. Né? Ele está mais próximo da prisão do que de uma eleição.